Então, eu vou começar a falar de gráfico para eu poder dar o spoiler do ciclo de Carnot já já. Lembrando um pouquinho dos gráficos que a gente viu nas aulas anteriores, que são de pressão por volume, né? É o gráfico que a gente usa nessa matéria. Vocês lembram o nome daquelas curvas que matematicamente chamam-se hipérboles? Nesse Terma. contexto? Fala de novo, Isa. Terma. Isoterma. Isoterma, né? Que mantém temperatura constante. Elas são hipérboles. E eu sei quanto mais distante esse gráfico estiver da origem, maior a temperatura que ele está representando. Tudo bem? Então vamos supor que eu tenho essa linha azul e eu tenho essa linha vermelha aqui, ó. Duas isotermas. Finge que são duas hipérboles equiláteras. Até poderia fazer mais assim. Tá lindo. Vamos supor que uma delas represente uma temperatura de 100 Kelvin. Oi, Malê, você tá com a mão levantada, desculpa. Pode falar. Gabi, sempre que for isoterma, ele vai falar para mim. Mesmo se ela aparecer uma hipérbole, ele vai ter que falar. Ele tem que falar. Ele tem que falar que são isotermas. Ou, no mínimo, ele vai fazer o desenho e vai colocar isso aqui, ó. Um valor aqui na frente. Isso daqui é muito clássico. Tá? Aí tá bem claro para o leitor que essa curva representa pontos de estados em que a temperatura é sempre de 100 Kelvin. Tudo bem? Tá. E vamos supor que a vermelha seja 50. A vermelha pode ser 50? Não, porque ela está mais longe, concorda? Se ela está mais longe, ela tem que ser maior. Vamos supor que ela seja 500. 500 pode? 500 pode. Tá, isso daqui é bem legal. Ó, vamos supor agora que eu consiga o seguinte, ó. Eu pego aqui num pontinho qualquer, eu tenho um gás que está a uma determinada temperatura. Aí eu faço essa transformação aqui, ó. Qual o nome dessa transformação? Isotérmica. Beleza, mas que tipo de transformação que é, além de ser isotérmica? Pensando no volume. Expansão? Expansão isotérmica, porque está aumentando o volume. Tranquilo isso? Vamos imaginar agora uma situação em que isso pode acontecer pensando em motores de pistão. Olha que legal. Eu tenho aqui o A, eu tenho aqui o B. Vem comigo, vamos entendendo o rolê. Imagina ter um tubo aqui. Vou tentar fazer bem bonitinho para não confundir vocês. E aí eu tenho um pistão que está aqui assim. Um êmbolo. Dentro desse êmbolo tem um gás. Eu vou botar fogo. Cadê? Eu vou fornecer energia por meio de uma fonte que a gente vai chamar de fonte quente. Beleza? Ao fornecer energia, esse gás não necessariamente esquenta. Tudo bem isso? Nesse caso aqui, por exemplo, ó, ele com certeza recebeu energia para ir de A até B, porque ele expandiu. Só que ele não variou a sua energia interna. Olha lá, Gui, é exatamente a sua pergunta, né? Então aqui, ó, eu estou fornecendo calor, que é a parte que a gente chama de calor recebido pelo gás. Tudo bem? Gerando uma expansão isotérmica. Por exemplo, se o gás tiver já a mesma temperatura da chama, eu estou fornecendo energia de alguma maneira para ele, mas ele não está aumentando a sua temperatura. Só que ele está expandindo. Então houve uma expansão isotérmica. Esse pistão aqui, por exemplo, ó, esse êmbolo, ele pode estar conectado a
a uma barra rígida, conectado a uma roda, fazendo essa roda girar. Beleza? Aí nessa outra situação aqui, ele já estaria aqui assim, ó, tá vendo? E a roda vai girando. E assim vai. Aí, olha que legal. Daqui para cá foi fornecido calor. Aí, por inércia ou por algum outro tipo de mecanismo, rola essa transformação. Vou colocar até aqui assim. Até esse ponto. Que pode ser uma transformação adiabática ou não. Vamos supor que seja uma transformação adiabática? Numa transformação adiabática, o que permanece... O que caracteriza uma transformação adiabática mesmo? Quem lembra de ontem? Não troca calor com o meio. Beleza, então não vai receber e nem vai doar calor para o meio, beleza? Então vai rolar uma transformação adiabática. Bom, o único jeito de haver uma expansão adiabática é se houver variação na temperatura, concorda? É uma expansão, olha só. Que legal nesse desenho. Você consegue ver o êmbolo indo mais para a direita, certo? Então é uma expansão. Se ela for adiabática, num motor ideal ela seria. Um motor ideal é aquele que funciona sobre o ciclo de Carnot, a gente vai falar disso já já, tá legal? Mas nessa expansão adiabática, o que acontece? Ó, se a gente sabe que Q é igual ΔU mais trabalho, e a expansão é adiabática, então isso daqui é zero, e esse cara é positivo. Trabalho é positivo, porque é expansão. Para que uma coisa mais algo positivo resulte em zero, essa coisa tem que ser negativa, concorda? Então, nessa situação, eu tenho que a variação da energia interna é negativa. O que significa? Que o gás está esfriando. Estão entendendo o conceito? Então, nesse momento, o gás esfria. Beleza? E aí, vamos supor que depois desse ponto C, role uma transformação. Meu Deus, olha o Parkinson. Role uma transformação aqui para esse ponto D. Isso que eu não quero uma transformação zoada assim. Poderia, mas eu não quero. Eu quero uma transformação isotérmica. Qual o nome dessa transformação isotérmica? Isotérmica, Gabs. Beleza, mas qual que é? Compressão. Muito bem. Que eu estou diminuindo o volume, certo? Se eu estou diminuindo o volume, é uma compressão isotérmica. Existe troca de calor numa compressão isotérmica? O que vocês acham? Eu não queria até lá, na verdade, ó. Deixa eu mudar um pouquinho. Foi muito. Queria até aqui, ó. Vou perguntar de novo. Existe troca de calor numa compressão isotérmica? Dica. Olha pra cá, ó. Já respondo. Deixa eu só terminar de desenhar, tá? Tá aqui, né? Então, nesse caso eu tenho lá o gás frio, né? Ele não muda de temperatura agora, porque é isotérmica essa transformação, beleza? E a resposta é sim, existe troca de calor numa transformação, numa compressão isotérmica. Por quê? Se a compressão é isotérmica, não existe variação de energia interna. Isso é zero. Mas houve realização de trabalho? Negativo. Mas houve. Então, houve troca de calor. Negativo. O que é troca de calor negativo? É o gás doando, cedendo calor pro ambiente. Tá claro isso? Então, nesse momento aqui, ó, nessa parte da transformação, existe um calor, que eu vou escrever CED. Calor cedido. Pode ser? Deu pra entender isso? Tá. Antes de eu fechar esse ciclo, enxerga mais uma coisa aqui comigo, ó. Esse daqui é o ponto A, B, C e D. Depois ele vai voltar para o ponto A.
Repara que entre o ponto A e o ponto B foi adicionada energia no sistema e a força resultante sobre o pistão realizou um trabalho que eu vou chamar de trabalho de A para B. Tá claro isso? Eu vou colocar um módulo porque vai ter um trabalho voltando depois. Entre o ponto B e o ponto C, não entrou calor. Agora não tem mais energia sendo doada. Que a gente está pensando em um processo adiabático, beleza? Mas houve realização de trabalho também. Também positivo. É o trabalho de B para C. Então o gás realizou um trabalho positivo. De C para D, o gás realizou um trabalho negativo. Estão comigo ainda? E quando eu quiser fechar esse ciclo, eu vou ter que ir de D para A. Essa volta pode ser adiabática ou não. Eu vou supor que seja adiabática, tá legal? Se essa volta for adiabática, eu sei que não haverá troca de calor. Então aqui, ó, de C para D, houve troca de calor. Houve um menos Q, digamos assim. Nem poderia chamar de menos Q, porque não é o mesmo Q, tá? Não necessariamente vai ser a mesma energia. Então, ao invés de mais e menos, vou botar só um Q rec de recebido. E aqui eu vou colocar um Q ced de cedido. Tudo bem? E aí, a gente vai para a última situação, que é de D para A. Que o êmbolo vai chegar exatamente nessa posição aqui. Beleza? Realizando esse trabalho aqui, ó. Que é o trabalho de D para A. E aí, sem trocar energia, né? Sem trocar energia com o meio, porque eu estou supondo essa transformação adiabática. E aí responde para mim. Nesse momento, a temperatura do gás aqui vai ser alta ou baixa? Vai ser alta. No ponto A, ó, ela era alta, não era? É o mesmo caso, tá? Na verdade, isso daqui é a mesma coisa. Então, ele voltou a aquecer o gás. Esse trabalho aqueceu o gás. Com isso, a gente completa um ciclo, voltou para o mesmo ponto. E aí, para continuar o ciclo, é só eu ir lá e fornecer mais energia. Vou fornecendo energia, vai formando o ciclo. Belezura?